Estamos de volta ao último bloco do Antenados na Geral. Estamos falando sobre o grande rei de Israel, Davi. O próximo, a gente está fazendo uma série de grandes reis de Israel. O próximo, nós vamos falar também sobre Salomão. Mas hoje, Davi, o último bloco, a gente tem muita coisa ainda para falar sobre ele. Só para você ter ideia, Davi foi a pessoa mais mencionada no Antigo Testamento. Vê lá, o Antigo Testamento é uma pataca. O homem mais falado do Antigo Testamento é Davi. Então tem muita coisa para a gente fazer, muita aplicação, claro, para a gente trazer para os dias de hoje, mas deixa que o pastor Everson aqui que tentou o bloco passar. Vou voltar ao meu pensamento, né, sobre unção. Quando eu falei unção, eu estava exatamente falando sobre a unção específica, né, de Deus, porque, por exemplo, quem ungiu Davi foi o próprio Deus. Então ele usou o profeta para fazer essa unção. Essa unção específica, além de ter um tempo, ela tem uma missão. Então, quando a gente fala, Davi, segundo o coração de Deus, está mais relacionado à unção do que relacionado às ações. As ações dele tinham que corresponder com a unção. E aí, quando a gente fala de transição, como a gente tem falado, se alguém foi ungido e não houve uma nova unção, eu acredito que uma manifestação de alguém tentar se opor àquela estrutura de liderança, rebelião. Perfeito. Mas se houve uma unção, como aconteceu com Davi, Saul era rei, Davi já tinha sido ungido. Eu até brinquei com... E existe um reconhecimento. Eu até brinquei com o bispo aqui. Ele foi ungido, mas depois ele teve que vencer gigante, ainda teve que viver, né, todo esse momento de perseguição. Lá no final de Davi, ele sabia que Deus ia falar aquilo que falou para ele? Davi, você não vai construir o templo como você imaginou. Eita. Ele tinha visão. Ele tinha visão, só que não era a visão de Deus. Quem vai fazer isso é seu filho. E vou dizer mais, porque você está com a mão suja de sangue. Com Davi certeza. Continuou sendo um homem segundo o coração de Deus, e Deus... E com visão, mas Deus falou, com vai visão. ser tu. Mas Deus falou assim, para mim chega, é o seu filho. Acabou o seu tempo. E tanto assim que o primeiro pedido de Salomão foi um dos mais fantásticos que eu conheço. Me dê sabedoria. Então... realmente, aquele momento, Davi não tinha perdido a unção, mas Deus disse, Davi, você cumpriu a sua parte. Agora é Salomão. Não, mas eu não disse que ele havia perdido a unção. Eu disse que a unção específica para um tempo, né? Não, com certeza. Um tempo de governo. Então... Com certeza, não foi o que você disse. Eu estou dizendo. Não, entendi. Não, pensei que... Tá? Não é. Mas naquele momento, para mim, é fantástico. Porque olha a diferença do início do reinado dele para o início do reinado de Salomão. Deus determinou o fim de Saul, e Saul não entendeu. Determinou o fim de Davi, e Davi, tranquilo, foi enterrado. Transicionou na boa. Por essa e por outras, chamado de homem segundo o coração de Deus. A gente está no último bloco, tem tanta coisa para a gente falar nesse meio tempo ainda. Como o pastor colocou aqui agora, que Salomão pediu, que foi sabedoria. Mas mesmo tendo visto toda a vida do pai, ele teve sabedoria, e nós sabemos que depois à frente se perdeu de forma pior, mas ele não conseguiu enxergar que a essência da vida do pai era exatamente a intimidade do coração, a dependência de Deus. Porque em cada batalha Davi se voltava para Deus, devo ir a tal cidade e tomar como? Ou seja, em cada situação, Davi era sempre um homem dependente de Deus. Então, o reino de Deus estava se estabelecendo porque tinha um homem segundo o coração dele. Isso fez diferença. Eu acho que vou fazer um desafio. A gente nem começou a falar de Davi ainda, se vocês perceberam. A gente está falando de transição. A gente vai marcar, se puder, até com os pastores, um Davi segundo round. Porque a gente tem que começar agora a falar sobre a vida dele, o reinado dele, porque existe... E a gente só tem aí 4 minutos para terminar o programa. A gente ficou 1 hora falando sobre Davi, e a gente só falou sobre a transição. A gente falou mais de Saul do que de Davi. Tamanho, enfim, o conteúdo e coisas que podemos aprender com a vida dele. Mas vamos, se puder marcar, pastor, está marcado aí um segundo para a gente falar somente de Davi. A gente vai entrar em pontos como nós talvez vamos entrar agora. Primeiro, que você deve estar se perguntando, André, segundo o coração de Deus, por que ele foi chamar o nome segundo o coração de Deus? Porque a gente ainda não falou dele em si, a gente falou só de transição e tudo. Mas nós vamos falar sobre arrependimento, que é a lição de arrependimento que tem nele, perfil de liderança. Vamos falar também de homem, ele era um homem também. Ele fez uma das piores coisas, talvez um homem de Deus poderia fazer. Ele viu uma mulher, pegou o esposo dela, botou na frente de batalha para morrer, para poder possuir ter a mulher. E enfim, e aconteceu de fato tudo isso, mas quando ele se
se caiu na mente dele que ele estava errado, ele também não foi soberbo em falar, não, Deus, calma aí, mas eu sou rei agora, sou bonzão. Não, ele se arrependeu de fato. Tem E muita Tinha liderança problema em fazendo casa, isso hoje. que ele casou com a filha de Saul, que de vez em quando reprovava ele feio, na presença de todo mundo. Né? André, só gostaria de falar uma coisa. Na relação de Deus com Davi, é um homem segundo o coração de Deus e não um Deus segundo o coração do homem. Porque quando Davi fez a vontade do coração dele, ele caiu. Mas enquanto ele fazia a vontade de Deus, ele não caía. Porque Deus, ele sempre foi Deus, independentemente do erro de Davi. As pessoas confundem isso, pensam assim, poxa, então Deus ele também pecou, porque Davi pecou e Davi era um homem segundo o coração de Deus. Não era um Deus segundo o coração do homem, mas um homem que lutava para ser segundo o coração de Deus. Há uma diferença. E a gente tem 3 minutos aí para terminar o programa. Que outras lições e, claro, e tópicos a gente pode levar para o próximo debate? Que lição a gente aprende com Davi? Eu queria observar exatamente, porque antes de ser líder, de ser rei, o aspecto humano, o indivíduo. Então, Davi foi aquele homem que depois, mesmo sendo rei poderoso nas batalhas, ele lembrou de algo muito sólido e importante na vida que deve ser cultivado, que era uma amizade. Ele lembrou, tem alguém da família de Jonatas? Teve lá Mefibosete, teve o cuidado de buscar e cuidar dele para que continuasse sentado à mesa. Será que líderes hoje têm esse coração, têm essa sensibilidade? O tempo permite lembrar do próximo, dos que foram e fizeram parte, do momento de luta, das dificuldades, do início do ministério? Então é essa sensibilidade que um líder, que Davi não perdeu, sempre na dependência de Deus, ter essa sensibilidade. Né? Quando ouviu Joabe falar para ele, olha só, teu filho veio para te matar, te expôs com as tuas próprias mulheres, esses homens lutaram por você, você agora vai ficar aqui chorando? Volta lá e se coloca diante deles. Ele ouviu Joabe e foi lá e os homens se sentaram do lado dele. Ou seja, muitas vezes a vaidade, a soberba, por uma projeção ministerial, os homens não têm tempo e por não terem tempo perde o coração. E sobre tudo que deve guardar, devemos guardar o nosso coração, que dele procede a fonte da vida. E sabe, disse que o pastor Cláudio, a gente já está terminando a Antena Geral, mas disso que ele falou, para mim é muito claro, de honrar mesmo as pessoas que vieram ali. Eu acredito muito, se Saul tivesse entendido o tempo dele, falado realmente a Davi, ele ia honrar Saul de uma maneira que ele nem esperava. Porque Saul também tinha aquela cabeça, e ele vai chegar aqui e vai me botar de escanteio, como às vezes muitos líderes têm. A gente falou muito sobre transição, acho que foi uma tônica muito interessante nesse programa. Às vezes que tem medo disso, mas não sabe que o coração daquele que está vindo depois é de honrá-lo ainda mais. E talvez Saul, se entendesse isso e entregasse de vez para Davi como era para ser, ele seria muito honrado por Davi e teria aquela convivência pacífica e equilibrada, como mencionou bem o pastor Edson, que acho que é o ideal para todos os ministérios e transições que acontecem hoje, principalmente a nível eclesiástico. Pastores, obrigado pela presença de vocês. Estão convidados, a gente fez a introdução, queridos, então, sobre o grande rei Davi. Depois a gente vai dar continuidade, tem muita coisa para falar sobre a vida dele. Pastores, obrigado pela presença de vocês aqui no Antena Geral. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Tchau, tchau.